Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Libertadores é o nosso cardápio principal, então já chega deixando aquele seu like, comentando quanto é que vai ser a estreia do Flamengo na competição, um dos favoritos ao título. Vamos debater aqui no nosso pré-jogo. Compartilha para geral, se inscreve no nosso canal. E você já tem o aplicativo Flash Score? Não? Então o QR Code que pinta aqui na tela, no cantinho, sempre para você abrir pela tela do seu celular, escanear e baixar. É 0800, é muita informação na palma da sua mão. Deixa eu convocar Eduardo Gerac, porque tem estreia de favorito na Libertadores? Deportivo Táchira e Flamengo, Edu. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, para todo mundo aí que acompanha mais esse pré-jogo aqui na Flash Score. Tem estreia de favorito, mas se a gente for lembrar dos últimos 2 anos do Flamengo na Libertadores, né, quando o Mengão também era favorito, na verdade isso fica de lição para esse ano, né? Lembrando, o ano passado o Flamengo caiu para o Peñarol, né? E no ano retrasado havia caído para o Olímpia. E tem uma coisa que os números mostram, Fábio, uma coisa que deve fazer acender o sinal amarelo, né? O sinal de alerta para o Flamengo e para o Felipe Luiz. A gente tem até uma tela para mostrar, porque é o seguinte: na fase de grupos dos últimos 2 anos, e a gente destacou aqui só o ano passado, o Flamengo não venceu fora de casa na fase de grupos. Em 2024, foram 2 pontos em 5 jogos. Teve o empate com o Milionários, né, 1-1 na estreia. Depois foi à altitude, perdeu para o Bolívar por 2-1. Perdeu para o Palestino no Chile por 1-0. Aí nas oitavas, né, voltou a enfrentar o Bolívar, perdeu também lá no Alto do Morro, lá nos Andes. E nas quartas de final empatou com o Peñarol fora de casa e depois perdeu a classificação jogando em casa, né? Então, assim, é um sinal de alerta importante para o Flamengo. É claro que o time é favorito, o Deportivo Táchira, com todo o respeito ao futebol venezuelano, é tecnicamente muito inferior ao Flamengo, mas Libertadores tem que jogar, não dá para achar que vai ganhar só com o time no papel, né? Então, tem que estrear com tudo, pelo menos o Mengão, claro, se quiser confirmar, se quiser ratificar esse favoritismo. E essa campanha que você destacou aí na nossa tela inicial foi que levou o Flamengo a sair em segundo, num grupo em que ele era favorito, apontado como para sair em primeiro. Qual time vai ser o segundo? E aí o Bolívar passou em primeiro. E no cruzamento, né, no sorteio, eles se encontraram de novo e o Flamengo teve enormes dificuldades de passar realmente fora de casa. Agora, não era o Felipe Luiz no comando, era o Tite. É uma outra forma de jogar, uma outra forma de ler o jogo. E também o Flamengo não tinha esse mesmo elenco. É um elenco mais experiente e que vai ganhar reforço, que o Pedro já volta esse mês, hein, Edu? Não, exato. Sem dúvida, as coisas estão bem diferentes na Gávea, né? E eu acho que até para melhor, porque sem dúvida alguma, essa era a grande crítica que eu fazia ao Tite, né? O Tite, claro, entende muito de futebol, é um treinador muito preparado, mas é um treinador também que pensa muito só no seu quadrado, né? Na sua caixinha. É difícil o Tite mudar Ele não é durante o o Pedro jogo. Caixinha. Exatamente, exatamente. É difícil o Tite, né? A gente viu isso na Copa do Mundo, por exemplo, né? Naquela famosa partida lá na Rússia contra a Bélgica, né? Que quando a coisa complicou, ele não tinha, de repente, um plano B, não tinha nada muito ousado ali para tirar da cartola, né? Então, sem dúvida, com o Felipe Luiz, as coisas devem ser bem diferentes, eu entendo que sim, porque ele é um treinador mais ousado, né? No seguinte sentido, ele lê muito bem o jogo e não tem muito medo de mudar, né? O que está mostrando até agora, principalmente ali à beira do campo, dirigindo o Flamengo, é isso. Ele não tem medo de mudar, ele tem as peças na mão, tem o elenco na mão, né? Ele é muito próximo dos jogadores. Então, tudo indica que nessa primeira partida, né? Tudo bem que a Venezuela, a viagem é comprida, né? É longa a viagem. Já começou também o Campeonato Brasileiro, tem toda essa agenda aí complicada para os times do Brasil.
O gramado lá, né? A gente que recentemente viu nos últimos anos, né? O Inter foi jogar lá, o Palmeiras também jogou lá. É um gramado que à distância parece um gramado meio fofo, ou seja, os próprios jogadores brasileiros reclamam demais, né? Que a bola não corre muito. Na Venezuela tem o Corinthians recentemente, né? Não jogou com o Táchira, jogou lá com a UCV. Os jogadores do Corinthians também reclamaram disso, né? Então tem tudo isso que em jogos de Libertadores entram em campo. Mas mesmo assim, o Flamengo é muito superior, né, Fábio? Com certeza. Agora, assim, a Libertadores é uma competição traiçoeira. Meu grande amigo João Guilherme, que hoje está na Flamengo TV, ele sempre usa essa expressão. Olha, a Libertadores é traiçoeira. Mas o Flamengo tem um elenco muito valioso e está buscando, inclusive, outros reforços. Vem aí o Mundial de Clubes e ele já negocia para trazer o Jorginho, que está no Arsenal. É obrigação do Flamengo passar pelo Tátira? Não, é obrigação para o Flamengo, no meu modo de ver, não só passar pelo Tátira, como terminar em primeiro no grupo, né? Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. E agora, do lado do Deportivo Tátira, tem até uma coisa curiosa, uma informação curiosa, Fábio, tem até uma tela aí para a gente mostrar, porque assim, o treinador que começou agora, o Edgar Greco, é meio que o dono do time. Na verdade, ele foi jogador do Deportivo Tátira durante muito tempo. Ele é o que mais tem gols na história do Deportivo Tátira, o que mais tem partidas. E, além disso, o Deportivo Tátira, né, que lá na Venezuela é chamado de Carrossel Aurinegro, né, o Carrossel Aurinegro, é de 1974. É um time relativamente novo. E o Greco é neto do fundador do time, entendeu? Então, assim, ele foi um grande jogador do time e agora está começando a sua carreira aí como treinador. Eu já fiz alguns outros jogos do Deportivo Tátira, em Sul-Americana, nos últimos anos ele ainda jogava. Ele parou de jogar o ano passado e agora ele assumiu o comando técnico aí do time do Deportivo Tátira. O Tátira que, em relação ao futebol brasileiro, tem mais perdido do que qualquer outra coisa. Em 2022, teve aquele placar agregado 8-1 para o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou lá e ganhou aqui com muita tranquilidade, né? E ele que no campeonato venezuelano está hoje no segundo lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Esse time tem uma defesa muito boa. É a melhor defesa do campeonato até aqui em 9 rodadas. Só que o ataque realmente é até por isso que ele está em segundo lugar, porque no saldo de gols ele está perdendo. E já teve um encontro entre Flamengo e Tátira lá em 1991, e o Flamengo ganhou as duas. O Flamengo ganhou na Venezuela por 3-2 e também ganhou no Maracanã por 5-0. E o time naquela época tinha o time base, né? Era o Gilmar, o Gotardo, o Adilson, o Piá Carioca, o Júnior, o Marquinhos, o Ailton, Marcelinho Carioca, e na frente o Gaúcho, o Zé Ricardo e o Alcindo. O Djalminha e o Zinho também estavam naquele time, entraram durante a partida, né? O treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Então, é um momento que, claro, a torcida do Flamengo, ainda mais quem já acompanhava o Mengão naquela época, né? É um momento que mostra como realmente o futebol brasileiro é sempre superior ao futebol venezuelano, né? O Deportivo Tátira contra times brasileiros, eu tenho até aqui anotado, são 3 vitórias, 5 empates e 22 derrotas. E curioso que dessas 3 vitórias, 2 são contra o Internacional de Porto Alegre. E uma vitória sobre o Santo André, lá no início do século, quando o Santo André jogou também em competições sul-americanas. Olha, esse banco aí, o Luxemburgo olhar e falar assim, vem, Djalminha, vemzinho, vamos entrar em campo. Tava ruim, não. Edu, forte abraço pra você. O Greco, ele tem 236 jogos pelo Deportivo Tátira e 58 gols. É o maior goleador da história do time e agora virou técnico. Então vamos ver se... Gostava de fazer gol. Exatamente. Conhecia o caminho das redes. Ele era atacante, exatamente. E o vô dele que fundou o clube era o Gaetano Greco, né? Pelo sobrenome, claro, ambos são de família italiana, né? É isso. Bom, futebol brasileiro contra o futebol venezuelano,
não costuma dar nada diferente que não seja uma grande vitória brasileira. Mas vamos aguardar quinta-feira. Grande abraço, Edu! Fábio, abração. Vamos aguardar sim, vai ser um jogão. Com certeza. E aqui, na Flash Score, você vai acompanhar tudo. Lembrando que a fase de grupos tem a volta. E no Maracanã, o jogo está marcado para dia 28 de maio, na última rodada do Grupo C da Libertadores. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o QR Code que pinta aqui na sua tela, no cantinho, para você escanear, é o aplicativo Flash Score, porque Libertadores é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.